Olá, eu sou a Ingrid, sou ilustradora de livros infantis e hoje eu vou falar um pouquinho sobre esse livro aqui, Rodolfo o Carneiro, de Rob Scatton. Em inglês, o nome desse livro é Russell the Sheep. Esse livro é de um ilustrador inglês, ele que escreveu e ilustrou, e o foco principal desse livro são as ilustrações. Nota como é que ele desenhou o carneiro. Ele fez um retângulo meio arredondado, as patinhas de um jeito simples, fininhas, pezinhos pequenos. Aqui ele fez um formato também ovalado, as orelhinhas também, e ele fez um gorrinho que aqui chega aqui no título, ele interage com o título, toma um pouquinho da frente, um pouquinho da parte de trás, aliás, uma escolha bem interessante aqui, ele tem um relevo aqui em cima, note que tem um verniz localizado. Localizado quer dizer que ele está numa parte só da capa, ele não está inteiro. E olha como ele fez o chão. Ele não fez um chão reto, ele fez um semicírculo, colocou umas arvorezinhas aqui no fundo, umas flores, e isso foi o suficiente para fazer uma capa super interessante. Esse livro aqui tem, eu já sei quanto tem, mas eu vou medir, 24,5 mais ou menos, por 24,5, aproximadamente. Essa não é uma medida que a gente costuma fazer muito, assim, às vezes é 20 por 22, 24 por 22, A4, então, é um dos formatos que a gente mais usa. Lombada quadrada, ele tem orelha, que também tem verniz localizado. É bem interessante porque, lendo a orelha, você já tem noção do que vai acontecer um pouco no livro. Olha só que interessante aqui o formato da ovelha. E isso daqui faz um tipo de um teaser, ou seja, ele tenta fazer com que o leitor, a pessoa que vai comprar o livro, se interesse pela história. Eu achei o máximo eles terem colocado o verde e o lilás aqui, gosto muito dessa combinação. E aqui, ó, tem folha de rosto. Nem todo livro infantil tem folha de rosto, mas esse aqui tem. A tipografia que eles estão usando é bem interessante, olha como é que está escrito Rob Scatton, as letras não estão alinhadas, elas estão um pouquinho desalinhadas ou tortinhas. Ele fez aqui o Rodolfo e o ponto principal dessa ilustração é o tamanho da toquinha dele. Aqui tem uma dedicatória em folha dupla. Olha a toquinha de novo como ponto de interesse. A primeira ilustração que tem e olha o tamanho do texto. Quem disse que para um livro ser bom precisa ter um texto gigante numa página? Ficou super interessante. Ele mesmo que escreveu, o foco realmente são as ilustrações. A história é interessante, mas é uma história que ela é apenas para entreter. Ela não está ensinando alguma coisa, não tem moral na história. O foco dele é fazer com que a criança se divirta com a história. Olha como é que ele fez aqui a ilustração, usou uma página inteira, deixou uma margem e fez algumas coisas que vocês vão ver que aparecem em várias páginas. Aqui ele continuou com aquele formato, mas deu um pouco de movimento. Sapinho, olha as árvores, são umas bolinhas. Quem diz que a árvore tem que ser exatamente como ela é na natureza, né? Ups. Então, aqui tem a vovó ovelha, que tá usando a lã de alguém. Olha que interessante, ele colocou uma cuequinha na ovelha. Aí tem o Rodolfo aqui atrás. Ele não é o ponto principal, mas ele tá na cena. Ele fez alguns detalhes, o sapinho de novo, uns passarinhos, uma árvore aqui. Essa composição aqui tá super interessante porque ela tem um padrão repetitivo, para mostrar que é um fim de um dia longo e movimentado. Não parece muito movimentado, mas isso é uma das coisas que até eu falo no curso, que às vezes a ilustração, ela tá falando uma coisa que contrapõe o texto, é uma ironia que a ilustração e o texto trabalham conjuntamente. Aí veio a noite, o carneirinho escovando os dentes, olha que bacana, quem disse que precisa aparecer o carneiro inteiro na ilustração? Ele está escondidinho aqui atrás da árvore.
Olha só, a árvore consegue esconder ele. Olha, desse tamanho. Esse aqui já é outro. Esse aqui tá tomando um chazinho, provavelmente, porque é inglês. Rodolfo aqui, ó, escondidinho com o sapinho, que deve ser o amiguinho dele. Esse com ursinho de pelúcia, olha o detalhe do olho. Já tá com soninho. E a vovó dormindo já com o cobertorzinho e a dentadura aqui no copinho. Para o livro não ficar muito pesado, ele fez uma ilustração que tem bastante branco em volta. Logo tudo ficou quieto, todos eles dormindo. Não sabemos se as ovelhas dormem assim. Eu não conheço muitas ovelhas, não conheço esse universo, mas lá na Inglaterra tem bastante. Mas quem disse que ele tinha que fazer exatamente como elas dormem? Ele fez como o imaginário dele queria. Aqui tem uma imagem do Rodolfo deitado com o sapinho dele e aqui a touquinha dele invade a outra página, novamente com uma coisa muito interessante e o texto gira aqui junto, ó, com a ilustração. Isso é um trabalho muito bacana que acontece quando o ilustrador faz e o designer, a pessoa que faz a diagramação, acaba fazendo o texto de uma forma que combina com o que o autor ou o ilustrador decidiu fazer. E aqui ele colocou detalhes dele, mostrando que ele estava nessa posição, daqui a pouco mudou para essa, e era essa. E quem já teve insônia, porque o Rodolfo não está conseguindo dormir, sabe que é exatamente assim, a gente fica rolando na cama. Aqui vários pontos dele, falando coisas que ele tentou fazer. Ele achou que estava muito claro, de repente ele ficou com medo do escuro, aí estava com calor, de repente ele ficou com frio, tudo aquilo que a gente pensa quando está tentando dormir. Aqui, novamente, ele improvisou um travesseiro. Olha que interessante. Se não tivesse a ilustração, ninguém ia saber que tipo de travesseiro ele usou. Mas o travesseiro pulou fora, dando pulos de raiva. Com razão, né? Mas olha que legal essa cena. Ele está saindo da ilustração e está mostrando ele indo embora com bastante destaque, né? A ilustração é grande para mostrar que isso aqui realmente é importante. Aí ele pensa, talvez eu precise de um lugar melhor para dormir. Note que está vindo aqui como se estivesse indo embora o texto. Ele tentou o porta-malas de um carro enferrujado, olha ele no porta-malas. Mas estava muito apertado. Depois ele tentou o oco, ou melhor, o tronco oco de uma árvore, mas estava muito assustador. Olha que bacana que ficou esse morcego. Ele fez a mesma coisa que a ovelha. Ele usou uma oval aqui e construiu um morcego que ficou super fofinho, embora seja um animal assustador, né? O sapinho está agarrado nele de volta. Olha que interessante essa fonte. Essa fonte aqui, ela não é nem com serifa, nem sem serifa. É uma fonte que a gente pode chamar de fantasia. Olha o detalhe aqui da formiguinha no cantinho. E se você for observar essa ilustração, ela está sempre cheia de detalhes. É uma ilustração que você não olha e diz, tá bom, já vi tudo. Você fica olhando mais vezes e isso é muito interessante. Então ele sentou no alto do galho de uma árvore. Mas estava meio apertado, porque estava cheio de outros animais aqui, ó. E agora, o que ele faria? Ele está pensando. Ele achou que nunca mais ia conseguir dormir, então ele teve uma ideia brilhante. Olha como que é retratado a ideia brilhante. Não é com uma lampadinha em cima, como nos desenhos animados. Ele optou por fazer de um jeito diferente. E, novamente, a touquinha dele invade a outra página, com o sapinho aqui na ponta. E se ele tentasse contar as coisas? Que é algo que a gente sempre ouve. Se você não consegue dormir, conte carneirinhos, né? Vamos ver se ele vai contar carneirinhos? Aí ele contou as suas patas. 1, 2, 3, 4. Acho que preciso de mais patas. A opção dele em fazer a ilustração desse jeito ficou bem interessante. Poderia ter sido feito também de outra forma, mas ficou super bacana, porque é uma coisa bem infantil. De repente ele resolveu contar as estrelas porque patas ele só tinha 4. Só que depois que ele contou 600 milhões de bilhões e 10, ele ainda estava super acordado e já devia estar cansado de contar tanta estrela, né? Olha que bacana essa imagem sendo vista de baixo. E aí ele resolveu contar de novo.
600 milhões de bilhões e 10. E ainda estava super acordado. Então ele pensou tanto que a Toquinha zigue-zagueou. Agora ele está mencionando a Toquinha. Já sei, vou contar carneirinhos. E aí ele começou a contar a vovó, o outro que está com o ursinho, mais 3 aqui, que estão exatamente iguais. Depois um outro que está deitado, contou mais 2, um que estava sonâmbulo. E ainda assim ele estava acordado. Só que ele esqueceu de contar ele mesmo, 10. E aí ele sentiu uma cosquinha, um tremorzinho e ó, a boca de quem está com sono. Olha que coisa linda essa ilustração. Ele separou ele em 2 partes com a cor. É um livro, não chega a ser monocromático, mas ele tem uma paleta de cores limitada, o que deixa ele muito lindo também. E olha que detalhe interessante, o sapinho pendurado na lua. E aquela altura já havia amanhecido, então estava todo mundo acordando. Esse tomando banho, olha o chuveiro, onde que tá? Numa árvore. Esse comendo cereais, pijama arrebentando, porque ele tá meio gordinho. Esse aqui escovando os dentes de novo atrás da árvore. Esse tomando agora provavelmente um café. Aqui, hora de dormir, hora de acordar, que tá escrito no despertador. Esse já tá lendo jornal e a vovó já tá botando a dentadura de volta. Ou seja, são cenas que mostram o tempo, mostram que é de manhã, que é a alvorada. Olha aqui, ó, tá clareando, olha atrás o fundo. Vai clareando e deixando mais rosado, para mostrar essa passagem do tempo. E por fim, todo mundo acordou, menos o Rodolfo, porque ele tinha passado a noite inteira acordado e agora ele ia dormir. E mais uma vez a toquinha dele dá um charme especial à ilustração. Esse livro tem 34 páginas, geralmente a gente faz 32, 36, 40, é incomum, mas como é um livro estrangeiro, né? Um problema desse livro é que a cola vai ressecando com o tempo e acaba descolando, né? Que infelizmente é algo que acontece muitas vezes. Mas é um livro muito lindo. Esse é o autor, aqui tem um pouquinho sobre a história dele. E por fim, aqui tá uma cena do livro que foi colocada na página, na capa de trás, que tá contando 1 carneirinho, 2 carneirinhos, 3 carneirinhos. Isso aqui é uma forma de chamar a atenção do leitor na livraria para fazer com que ele compre o livro. Esse livro é um livro muito lindo. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem comentários, escrevam abaixo. E muito obrigada e uma ilustrada semana para todo mundo.